Eu cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento maravilhoso, quero te convidar para estarmos lendo a palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 1, ou capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Interessante o que Deus está falando aqui nesse texto. Que a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus faz o que Deus apraz. A Bíblia disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17, que era para Timóteo ler a Escritura. Era para Timóteo trazer à memória aquele texto que ele já sabia desde a sua meninice. Aí você me pergunta, quem foi o professor de Timóteo? E eu lhe respondo, não foi professor, foi duas professoras. A sua mãe, Eunice, e a sua avó, Loide. Então, Timóteo, desde a sua infância, já teve a palavra de Deus em sua vida. Na verdade, a mãe de Timóteo era judia, o pai era grego, mas a mãe era judia, e já tinha um princípio dado por Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6, que era para ensinar o menino ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, assentando. Então, aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, agora Loide, em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então, aí diz lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, aí diz no versículo 15 que há as letras que tu sabes desde tua meninice. Aí o versículo 16 assim, porque toda a palavra de Deus, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra de Deus, ela faz o efeito que Deus quer. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É interessante como a palavra de Deus age no homem. Eu fico maravilhado porque eu sou um ex-alcoólatra, pessoa que era dominado pela cachaça e tinha até vontade de largar de beber. Mas um certo dia, aleluia, várias vezes eu tentava largar de beber e não conseguia. Mas um certo dia, entrei na igreja evangélica. Ao entrar na igreja, o Espírito Santo colocou no meu coração um projeto e fiz um voto com Deus. Se o Senhor me libertar, eu vou ser crente. A partir daquele voto, a palavra de Deus entrou na minha vida, nos meus pensamentos. Aleluia. E agora, falei, se o Senhor me libertar da cachaça, eu vou ser crente. E a partir daquele momento, eu ainda tinha vontade de beber. Mas em cima da vontade, vinha a força de opinião, dada pelo céu, dada pelo Espírito Santo. E aí Jesus me libertou. Oh, glória. Então a palavra de Deus, ela faz isso. O efeito desejado. No capítulo 4, a partir do versículo 1 do livro de Atos, o apóstolo Pedro, ele está pregando. E agora o que acontece? Quando ele está pregando, essa pregação, ela começa, olha como Pedro é maravilhosamente usado por Deus. No capítulo 2, ele aproveita o Pentecoste para pregar. No capítulo 3, Deus usa ele e ele cura em nome de Jesus um coxo de nascença. E o texto, vai o capítulo 3 e o capítulo 4 falando sobre isso. O texto diz que aquele rapaz tinha mais de 40 anos e agora quando Pedro cura aquele homem, a porta é aberta. Eu não vou contar os detalhes do testemunho hoje, por causa do espaço de tempo que a gente tem aqui para gravar. Mas essa oportunidade, ele aproveita para falar a palavra de Deus. Aí quando Deus disse em Isaías, assim será a palavra que sair da minha boca, então
Interessante, né? Os efeitos que a palavra de Deus produz. Então, no capítulo 4, versículo 1, diz que, estando eles falando, ou seja, Pedro e João, ao povo, sobreveio os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo, olha só, muito de que ensinasse ao povo em Jesus a ressurreição. Aí lançaram mão nele, prenderam, deixaram na prisão pública, porque já era tarde, mas a palavra de Deus sempre produz o efeito que Deus quer. O versículo 4 diz que quase, vamos ler? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegaram o número desses homens a quase 5.000. Pensa aí, quase 5.000 disse, eu quero servir a esse Nazareno. O testemunho do homem foi tão forte que, através do testemunho daquele homem, foi quase 5.000. A primeira colheita foi quase 3.000. Olha o poder de Deus na vida de Pedro. Então, quando Pedro está pregando, é por isso que eu acredito que o Evangelho de Jesus é um Evangelho que cura, é um Evangelho que liberta, é um Evangelho que batiza com o Espírito Santo. Eu creio no poder do Evangelho de Jesus, um Evangelho que ressuscita ante mortos, porque Jesus é poderoso. No capítulo 3, no capítulo 2, Pedro está pregando o cumprimento da Escritura, ganha 3.000 almas para Jesus. No capítulo 3 e 4, no capítulo 3, em nome de Jesus, ele cura o coxo, e no capítulo 4, ele ganha quase 5.000 almas para Jesus. 2.000 almas de diferente. Se a gente for colocar aqui, ó, é o que Tiago diz. Tiago diz assim, ó, a fé sem a obra é morta. Você vai encontrar duas pessoas, uma vai dizer assim, eu tenho uma fé que tu nem imagina a fé que eu tenho. Outra vai dizer assim, pois é, eu também tenho fé, só que a minha fé eu demonstro pelas minhas obras. Ou seja, a minha fé não é só falada. A minha fé tem uma evidência que confirma ela. E Pedro aqui no capítulo 4, capítulo 3, ele vai evidenciar essa fé que ele tem. Agora ele prega a palavra andando com aquele coxo, ex-coxo, que aquele ex-coxo agora está pulando, saltando e louvando a Deus, e o povo está assim, ó, que é isso? O povo está ali sem entender. E é tão maravilhoso que o capítulo 4, a partir do versículo 6, o sumo sacerdote, e ali a elite religiosa, tinha 3 grupos ali que prendeu a Pedro. Capitão do templo, fala de soldado, saduceu, fala de uma seita que existia no tempo de Jesus, e sacerdote. É também outra organização religiosa, a principal de Israel, né? Sacerdote foi Deus quem estabeleceu através do sacerdote Arão, primeiro sacerdote que veio aí para organizar. Antes dele já falava-se de sacerdote, quando fala do sacerdote Melquisedeque, no capítulo 14 do livro de Gênesis, já começa falando sobre esse homem de Deus, mas aqui, agora, o sacerdote está desviado do projeto de Deus. O que é isso, presbítero? É verdade. Sacerdote, saduceu e fariseu era alguém que foi levantado para defender a lei de Moisés. Alguém que tinha o objetivo de ampliar o conhecimento de Deus. E nesse ampliar aí que eles se embaraçaram. Ampliou demais e o conhecimento humano começou a passar na frente da unção e da dependência de Deus. Eles ficaram tão cegos que foram, na verdade, 400 anos Deus sem falar. O cano, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela para 400 anos antes de Cristo. Aí quando aparece João Batista pregando no deserto, está cumprindo a palavra de Deus. Então, os efeitos que Deus quer. Então, Pedro agora aproveita a oportunidade, prega, ganha quase 5.000 almas para Jesus, só que agora eu tenho um problema com essa elite religiosa. Aí no versículo 12 ele disse, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. No versículo 20 ele diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então é maravilhoso como a palavra de Deus produz
o efeito desejado. Como a palavra de Deus, ela atinge aquilo que Deus quer. Por isso que Deus diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela opera nos que crê. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Isso aqui é maravilhoso. A palavra de Deus não opera em todo mundo, só opera em quem crê. Por isso que Isaías, no capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, nem todos obedecem ao evangelho, porque está escrito, quem creu na nossa pregação. Aí no versículo 17, ele diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele escrevendo a respeito da incredulidade do povo, ele escrevendo por que o povo não entraram em Canaã, porque o povo não entrou em Canaã, e ele dá 2 motivos pelos quais o povo não entrou. Os 2 motivos foi exatamente esse: incredulidade e desobediência. Os 2 itens que tirou eles dali. Aí no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, porque a eles foram pregadas as boas novas, como também a nós, mas a palavra da fé, a pregação da fé, nada lhes aproveitou, porque não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Então Deus, eu vou concluir esta mensagem. Nunca é perdido pregar. Se tiver oportunidade, vai falando de Jesus. E a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, não pare de lançar a tua semente. Lance de manhã, lance de tarde, porque você não sabe qual prosperará. Se essa, se aquela. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ela não voltará para mim vazia, não quer dizer que todas as pessoas que você vai pregar vai converter, porque Deus respeita o livre-arbítrio. A pessoa que tem a decisão da escolha. Se a pessoa escolher servir a Deus, glória a Deus. Se não, paciência, né? Então nunca é perdido. Se você tiver a oportunidade de falar de Jesus para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu vizinho, para o seu colega de serviço, para o seu colega de escola, quem estiver próximo de você, vai falando, porque nunca é perdido. A segunda lição que eu tiro desse texto, para nós concluir esta mensagem, é que Deus fica alegre quando nós pregamos. Você nem sabe como Deus fica maravilhado quando a gente prega. Você acha que um vídeo desse aqui que você está ouvindo aí no YouTube, você acha o quê? Tem hora que a gente fica achando que não valeu a pena, pouca gente assistindo, pouca gente acessando, mas uma pessoa que assistir essa mensagem e foi edificada e Deus falar com ela, já está maravilhoso. Então Deus está contando comigo, Deus está contando com você aí, para levar essa palavra maravilhosa, essa palavra que transforma a vida, essa palavra que modifica a vida, porque Deus se alegra quando a gente prega. E a palavra de Deus diz assim, como invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Isso aí. É o capítulo 10 de Paulo aos Romanos, o versículo de número 14, que diz isso. Então, que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que você tenha sempre em mente, porque é pregar a palavra de Deus. Porque, na verdade, Deus usa cada um de uma maneira. Tem gente que Deus usa no louvor. Você está pregando a palavra no louvor. Tem gente que Deus usa, você vai pregar a palavra testemunhando, através do seu viver. Então, a palavra de Deus pregada não volta para ele vazia. Então, não preocupe não, viu? Interessante que no sul da Bahia, o pessoal lá, não sei se mudou, né? No tempo que eu passei por lá, na região de Itabuna, eles roçavam o roçado, e ali roçavam o mato, e ali semeava a semente do feijão. Aqui na nossa região de Planalto, a gente abre a cova, joga 3 caroços de feijão. Você que planta feijão sabe do que estou falando, né? Planta 3 caroços de feijão e deixa lá. Então, a palavra de Deus não é como o feijão aqui na nossa região, mas é como é lá no sul da Bahia, semeada. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você saiba de uma coisa: o efeito vai ser produzido
quando a gente prega. E você que me ouve, você que me assiste, que ainda não serve a Deus, não demore em entregar a tua vida para Jesus. Jesus está voltando, é tempo de colheita, é tempo de servir a Deus, é tempo de se preparar para as festas maravilhosas que está vindo, que será o toque da trombeta e o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus.